Seguindo na edição de hoje do Jornal Alerta Geral no Bate-Papo Político. Tudo pronto para a instalação da CPI da Enel. O futuro presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o deputado Fernando Santana, já tem em mãos muitos dados que mostram a concessionária de energia como a campeã de reclamações na região Nordeste. Fernando diz ainda que a percepção é que a Enel cria canais virtuais para atender o consumidor que não passam de enganação. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. Futuro presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, a ser instalada na próxima segunda-feira na Assembleia Legislativa para apurar o descaso da Enel com os consumidores do Ceará. O deputado estadual Fernando Santana, do PT, está municiado de informações técnicas, de dados e levantamentos que apontam, de forma concreta, a má prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica. A Enel é campeã de mau atendimento. Ela está entre as campeãs do país. No Nordeste ela é a campeã. O número dela de reclamações são centenas de milhares de reclamações de todo tipo de péssimo serviço. Tanto na má prestação do próprio serviço, na distribuição da energia elétrica, como de cobranças indevidas, de cortes indevidos e ainda mais, de falta de respeito com a população. Veja, ela não tem um canal direto com a população, como tem outros órgãos, né, que dialoga com a população, que recebe a demanda da reclamação, que dá um prazo para tentar solucionar. Ela cria canais virtuais, né, que aí é uma percepção, não é uma acusação, porque eu não tenho provas disso. Me parece que é mais para enganar o próprio consumidor, porque é um canal virtual ou pelo WhatsApp ou pelo 0800, que ninguém consegue uma resposta positiva dessas reclamações. Enfim, o Ministério Público fez um excelente trabalho investigativo, apresentou um relatório e está buscando na Justiça uma multa de 63 milhões de reais contra a Enel. O DECOM aplicou este ano já uma multa de quase pouco mais de 15 milhões de reais. Nós vamos, inclusive, esmiuçar todos esses pedidos de multa durante o trabalho da CPI. O que eu posso adiantar é que a CPI será feito um trabalho com isenção, com cuidado, zeloso. Lembrar que nós estamos buscando respostas para uma empresa que não é brasileira, né, que os seus dirigentes não são brasileiros, que toma as decisões e enviam as decisões para cá, e os diretores da Enel aqui no Ceará, talvez, aí é um achismo meu também, não tenham nenhum direito de opinar sobre essas decisões, e são decisões sempre que colocam a população do estado do Ceará numa situação desrespeitosa e de calamidade, sobretudo aqueles que mais precisam. Santana destaca o empenho do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que com zelo, prudência e equilíbrio estimulou a criação da CPI. Fernando cita que, conscientes da importância da investigação, o requerimento com o pedido de CPI conseguiu o apoio unânime dos 46 deputados estaduais. Com informações do Ceará agora, Carlos Alberto. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom, são expectativas depois de 6 meses que esse requerimento foi apresentado na Assembleia com assinaturas de todos os deputados estaduais, os 46 que compõem a casa. Então existia, na realidade, até uma cobrança mesmo em relação a quando esse trabalho da CPI iria de fato iniciar. Lembrando que essa não foi a primeira iniciativa em se fazer um tipo de investigação sobre a Enel. O próprio contrato de concessão que a empresa ela faz esse papel da distribuidora de energia elétrica hoje no estado do Ceará, é uma empresa privada, como o próprio deputado Fernando Santana falou, ela é estrangeira. A Enel é italiana, é um grupo forte no italiana que está presente no país, aqui no Brasil, não apenas no Ceará, mas também em outros estados, como por exemplo Rio de Janeiro. E ela está, inclusive, decidida a vender essa vamos dizer assim, essa etapa do mercado dela aqui de distribuição da energia elétrica no Ceará. Quer concentrar seus esforços em mercados mais ricos, vamos dizer assim, mais interessantes do ponto de vista comercial. Mas isso, claro, torna ainda mais responsável e muito maior a expectativa em relação ao trabalho e os resultados dessa CPI na Assembleia Legislativa. Porque abre, inclusive, Marcos e ouvintes, a perspectiva de se trabalhar e uma melhor cobrança para
possível empresa que virá adquirir o direito de concessão de exploração do serviço de energia aqui no estado do Ceará. A Enel já está, inclusive, segundo informações aí do mercado, numa fase final desse processo de venda, né, da sua operação aqui no estado do Ceará. E duas grandes empresas de energia, de distribuição de energia, disputam esse nosso mercado. É a CPFL, que é a Companhia Paulista de Força e Luz, é controlada pela chinesa, não é também uma empresa hoje nacional, é a chinesa State Grid que comanda a CPFL, ela é estatal, mas está lá comandando essa empresa e tem interesse em comprar as operações da Enel aqui no estado, avaliadas em 8 bilhões e meio de reais. É dinheiro, meu filho. E a outra é a Equatorial Energia. É uma grande hold que atua na transmissão, na distribuição e na comercialização de energia elétrica também em vários estados brasileiros. Então, a nossa CPI, a CPI da Assembleia Legislativa aqui do estado do Ceará, tem o propósito, primeiro, de apurar essas irregularidades da Enel, o descaso dela em relação à prestação do serviço aqui para os consumidores do nosso estado e, claro, já criar uma espécie de rede de proteção para os consumidores em relação à venda e ao possível novo operador do nosso sistema de energia, de distribuição de energia elétrica no estado do Ceará. É isso que tem de expectativa, é isso que a gente aguarda, que se cumpra realmente um bom trabalho em relação a isso.